Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa 10ª aula de Psicologia Pastoral, nossa última aula. Glória a Deus. Estou muito feliz, porque é a última aula, o nosso último dia, que a gente está aqui se encontrando sobre esse tema tão importante, tão maravilhoso. Como é costume, já oramos, as nossas aulas estão sendo gravadas. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Graça e paz. Graça e paz, boa noite a todos. Boa noite, graça e paz. Graça e paz a todos, boa noite. É com muita alegria, mas muita alegria que a gente está aqui no último dia desse tema que poderíamos ficar aqui muitas outras aulas, mas eu quero acreditar que deu para a gente ter uma boa noção do que trata esse assunto e de como é importante termos saúde. Saúde física, saúde intelectual, saúde espiritual, saúde emocional, para que a gente possa estar frutificando na nossa vida e por meio de nós tudo que Deus sonhou para a gente. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Eu noto que tem vezes que nós não percebemos o quanto uma doença pode ser um ladrão que rouba os frutos que daremos. Uma doença, eu diria, não somente uma doença física, porque das doenças físicas a gente até procura tomar um certo cuidado, mas as doenças emocionais, doenças relacionais, doenças de mazelas que a gente vai muitas vezes guardando e ruminando sobre elas de uma forma negativa e autodestrutiva, e quando a gente vai ver, a gente vai perdendo aquele brilho, aquela intensidade. Então, o desejo do meu coração é que esse módulo, ele possa sempre ser lembrado por cada irmão como um módulo do autocuidado, um módulo em que eu devo sempre fazer a seguinte pergunta: eu estou tendo saúde? A minha mente está tendo saúde? Eu estou conseguindo raciocinar como eu deveria? Eu estou tendo saúde emocional? Eu estou tendo saúde física, saúde relacional? Como que vai a minha vida? Porque se na maioria dessas perguntas a gente responder sim, ou pelo menos nós respondermos eu estou tentando, eu acredito que a gente está num caminho saudável. E dessa forma a gente vai frutificar. Porque, irmãos, nunca se esqueçam, né? Nós não somos apenas um corpo. Nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos num corpo. Mas esse corpo tem que estar bem, essa mente tem que estar bem, essas emoções, as nossas emoções têm que estar bem, a nossa cognição tem que estar bem. Ou seja, a gente tem que criar uma vida sempre sendo a mais saudável possível. Porque dessa forma, a gente vai frutificar imensamente. E até mesmo antes de ir para o texto bíblico, deixa eu só dizer uma coisa aqui para os irmãos. Tudo que gera saúde em nós, automaticamente também faz com que até mesmo uma outra virtude a gente ganhe, que é a beleza. Não sei se vocês já notaram. Muitas pessoas, elas procuram ir para a academia para ficarem mais bonitas. Sim, é verdade, elas vão ficar mais bonitas. Mas eu diria que o motivo principal da academia, ou de um esporte, não é ficar mais belo, mas é ter mais saúde. Concorda comigo? No entanto, quando eu ponho a beleza como a minha primazia, eu posso até ter resultados, e não vou dizer que não vai ter, mas quando eu coloco a saúde como a minha primazia, aí naturalmente eu alcanço e sou bonificado até com um corpo mais bonito, mais belo, quem sabe com contornos mais elegantes, porque
tudo que tem saúde, naturalmente, ele vai também desembocar, na grande maioria das vezes, em beleza. Mas nem tudo que é belo terá saúde. Podem ver que a nossa sociedade é uma sociedade de muita estética. Ou seja, é a busca do belo a qualquer custo. Por meio de implantes, por meio de cirurgias, por meio de plásticas, mesmo que a pessoa possa até mesmo ter alguns problemas de saúde, ou quem sabe correr um risco grande até morrer. E a gente vê casos assim, pessoas morrendo por causa da busca do belo. Então, lembrem disso, irmãos. Quando a gente busca o belo pelo belo, pode ser que a gente não obtenha saúde. Mas quando a gente vai atrás da saúde, invariavelmente, muitas vezes até com o belo, o bonito, a gente vai se esbarrar. Tá bom? Então, fica aqui, né, essa recomendação aos irmãos, porque ao estudarmos sobre psicologia pastoral, a gente está estudando sobre o quê? Como ter saúde espiritual, emocional, cognitiva e física para se autocuidar e para cuidar do rebanho. Naturalmente, se eu tenho uma vida saudável, eu vou desejar para aqueles que estão ao meu lado. E essa saúde vai exalar de todos nós e teremos longevidade, teremos êxito, frutificaremos e que Deus nos conserve assim. Tá bom, meus irmãos? Amém? Graça e paz, Júnior, e graça e paz, pastor Johnny. Graça e paz a todos. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite. Pastor Johnny, deu uma travada, eu acho, na sua linha. Pastor Johnny? Eu acho que a linha do pastor Johnny... Pode falar, pastor. Ah, tá joia. Bom, irmãos, lembrando, nossas aulas são gravadas para o benefício aqui de vocês, para que vocês possam continuar aprendendo, também para que esses módulos no futuro sejam usados em EAD, para outros futuros alunos que possam se unir a nós no futuro, e também para que outros irmãos e obreiros possam aprender sobre esse tema e assim crescerem na sua vida, crescerem compartilhando os livros que a gente usa aqui na nossa matéria, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, hoje é a nossa 10ª aula, eu preparei aqui o material com vocês, para vocês, nós vamos continuar trabalhando no nosso livro-texto, o capítulo de número, tínhamos parado no capítulo de número 5, hoje a gente vai concluir, nós, semana passada, começamos falando sobre aqueles 3 modelos que o autor usa como uma maneira para ele poder ter como um parâmetro no aconselhamento, que é o modelo dinâmico, o modelo moral e o modelo afetivo. E praticamente ficamos, na semana passada, só no modelo dinâmico. E encerramos a aula, inclusive, lendo material que não é apenas aqui do nosso livro-texto, esse é o nosso livro-texto, do Larry Crabb, Como Compreender as Pessoas, mas a gente parou aqui lendo o material do David Mayers, que é a Bíblia do Psicólogo, né? No capítulo de número 16. E como eu tinha gastado um bom tempo aqui com vocês falando sobre as terapias, a gente começou a falando sobre a psicanálise e eu falei que eu queria ler toda a parte do Mayers sobre a psicanálise. Não vou falar sobre as outras terapias, mas depois que a gente ler aqui só essa parte de psicanálise, vou fazer a citação do resumo das demais terapias. E por que eu estou dedicando essas aulas até de uma forma um pouquinho maior aqui sobre esse assunto da psicanálise? Porque eu acredito que, como eu já disse para vocês nos últimos módulos, uma das ferramentas muito boas na psicologia para que a gente possa estar ajudando as pessoas é a psicanálise. A psicologia, da sua forma geral, com todas as suas abordagens, são muito boas, mas muitos pastores opinam pela psicanálise, e assim, ela é muito realmente interessante,
E a gente, então, semana passada, mergulhamos um pouco aqui em cima desse material, e eu quero continuar lendo com vocês, tá bom? E também separei aqui um bom material hoje para a gente tentar trabalhar. Separei também algumas coisas do Jordan Peterson, que é um grande palestrante, um cientista da área da psicologia. Separei outras coisas também aqui para vocês. Eu acho que vai ser muito, muito rica a nossa aula. E eu quero até hoje também trabalhar muito sobre aquele nome, que é um dos nomes de Deus, que é Jeová Rafá. Vocês se lembram o que significa Jeová Rafá? Eu não lembro. É o Deus que cura? Deus que cura. É isso aí. Joia. Lembrou, Maísa? Estava tentando destravar o microfone aqui, mas eu não sabia. Isso, é isso aí. Certinho, Gil. O Deus que nos cura. Você crê nisso, meu irmão? Ele é o Deus que nos cura. E hoje, para a gente começar aqui a nossa aula, né? Eu quero ler 2 textos. E quero fazer uma pergunta. Jeová Rafá é um dos nomes de Deus. É o Deus que nos cura. E por que Deus não cura a todos? Fica uma pergunta. Por que ele não cura a todos? Lembram do paralítico no tanque de Betesda? 38 anos ali. Jesus cura ele. Possivelmente haviam muitos outros ali naquele tanque que não foram curados. E por que Jesus curou só um e não curou a todos? E a gente vai trabalhar hoje um pouco sobre essa ideia, tá bom? Mas vamos ler 2 textos bíblicos, meus irmãos. Êxodo 15, 26 e também Êxodo 4, 11 e 12. Vamos ler esses 2 textos? Quem achou, quiser ler, pode ler para nós, por gentileza. Êxodo 15, 26. Vou ler aqui, pastor. Está escrito assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Senhor que te sara. Aleluia. Lindo esse texto, não, irmãos? Mas percebam que há uma condição. Se ouvirmos, se obedecermos, se guardarmos, se continuarmos crendo, o Senhor não fará aquilo que fez sobre os egípcios, porque Ele é o Deus que nos sara, ou Deus que nos cura. E agora, Êxodo 4, 11 e 12. Êxodo 4, 11 e 12. Pode ler também, Tomé, por gentileza? Ok. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Aleluia. Vou deixar para o final para a gente tocar nesse assunto, trabalhar um pouco sobre essa questão, e durante a aula também. Mas não se esqueçam disso. Quem fez a boca, quem fez o mudo, quem fez o surdo, o que veio o cego, todos não foram o Senhor? Não se esqueçam disso. Tem vezes que nós ficamos pensando, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu fulano ficar assim? Por que Deus permitiu uma criança nascer assado? E aí, daí onde nascem aquelas perguntas, como foi para o cego de nascença. Quem foi que pecou, ele ou seus
pais ou seus antepassados. E aí Jesus disse, no caso do cego de nascença, nem ele pecou, nem os seus pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Ou seja, quem tem boca, Deus quer que a glória de Deus seja manifesta naquele que tem boca. Aquele que é mudo, Deus também quer que a glória de Deus se manifeste sobre este, assim como sobre o surdo, sobre o que vê ou sobre o cego, porque é o Senhor quem faz todos nós para sempre. Amém, meus irmãos? Guardem isso. Já já a gente vai fazer um paralelo aqui em Êxodo 15, 26 e Êxodo 4, com a ideia do Deus que nos cura, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a nossa aula, que a gente tem um material muito grande hoje para ler. Eu quero hoje ler com vocês aqui, para a gente continuar o nosso assunto. Bom, meus irmãos, na aula passada nós trabalhamos, como eu disse para vocês, sobre o método dinâmico, lembra? O método dinâmico. E dentro do método dinâmico, nós vimos que o método dinâmico, que não é somente a psicanálise que usa, mas tanto a psicanálise, principalmente ela, mas outras abordagens psicológicas olham para o passado da pessoa, olham para a história da pessoa, olha para as raízes da pessoa, ou porque a pessoa tem alguns problemas. Eu, essa semana, conversava com uma mãe, e enquanto eu falava ali com aquela mãe da nossa igreja, me acendeu uma luz muito grande. Uma luz que me deixou, assim, bem preocupado. Ela relatava que o seu netinho, ele chegou na escola e uma amiguinha disse para ele alguns problemas e falou assim, eu estou passando por esses problemas, e começou a compartilhar os problemas com ele. Que a minha mãe isso, minha mãe aquilo, minha família não gosta de mim. E aí o filho dessa irmã, o netinho, melhor, dessa irmã, disse assim, que ele respondeu para a amiguinha na escola, o que você está tendo em casa não é nada comparado ao meu problema. A minha mãe me chama disso, a minha mãe me chama daquilo. E aí começou a dizer as coisas que a mãe chama. A minha mãe quis me tirar quando eu estava na barriga. A minha mãe, quando eu engravidei, disse que eu estraguei a vida dela. E aí, meus irmãos, a vovó, né, relatou o que o netinho tinha dito para ela. Quando ela me falou isso, na hora, meu coração ficou aflito, e eu falei, minha irmã, eu quero gastar um tempo com o seu neto. Eu quero gastar um tempo com o seu neto. Dentre as coisas que a mãe dele disse para essa criança, é que essa criança atrapalhou com a vida dela, que ela não era para vir, que ela não é a mãe dessa criança, essa criança é filho de outra pessoa, ou seja, um monte de loucura. E só para vocês terem uma ideia, esse garoto, quando ele tem qualquer problema relacional, de qualquer criança ou pessoa chega para ele e fala qualquer coisa, mínimo que seja, ele se abate emocionalmente. Em alguns episódios, quando ele fica um pouco aflito e preocupado, inclusive, ele já tá grandinho, mas não é nada tão grande, ele até chega a urinar na cama naquele dia que ele teve uma aflição muito grande. Aí eu te pergunto, se essa criança não for cuidada, será que ela será alvo de uma vida bem problemática na vida adulta? O que vocês acham? Se ela não for cuidada. Com toda certeza. Certamente terá marcas profundas. Será um tudo frustrado, mal resolvido, problemas de não vai acreditar na própria evolução, porque onde era para ele receber amor, recebeu o ataque, a acusação, né? Então, quando chegar a hora dele mesmo crescer por si só, ele não vai conseguir, não vai ter força.
percebam que, indiferente da abordagem psicológica, ou da maneira em que essa criança possa vir a ser ajudada, é claro que a nossa abordagem aqui não é uma abordagem psicológica, né? Eu estou falando como se um profissional da saúde fosse realizar. Vai ter que olhar para a história dessa criança. Vai ter que olhar para o passado dessa criança. Seja um psicólogo ou seja um psicanalista. No meu caso, eu já estou vendo o quê? A chance de poder preparar a mente dessa criança para ele se blindar contra os ataques que ele sofreu, para ele ter resiliência de poder entender essa situação. Aí talvez você diga, mas pastor, por que a mãe fez isso? Bom, só para entrar aqui num detalhe para vocês, irmãos. Essa mãe, ela sofre de problemas emocionais. Então, fica um pouco mais fácil de entender o porquê ela também ataca o próprio filho. Ela já é uma pessoa instável, ela não tem estabilidade, ela é muito instável emocionalmente. Esse lar passou por vários problemas, e querendo ou não, esse garoto acaba sendo a lembrança de quem? Do marido. No caso, essa família está em processo de divórcio, o pai e a mãe, e querendo ou não, essa criança, ela lembra demais quem? É um menino, que potencialmente representa quem? O pai. Então, nas iras da mãe, nas fúrias da mãe, nas incompreensões da mãe, ela descarrega naquela criança tudo aquilo que ela não poderia. Geralmente, quando eu estou com essa avó, eu falo para ela, né, além de orar por ela, eu digo para ela, falo, filha, tenha compaixão da sua ex-nora, ela sofre de problemas, ela toma remédios, e um dos problemas, inclusive, é porque ela não toma os remédios que ela deveria tomar, ou seja, piora a vida emocional. Então, percebam, irmãos, como essa criança, ela está suscetível a ser uma criança que não tenha um crescimento saudável no quê? Na perspectiva de uma criança normal. Ela está entrando dentro da anormalidade. Porque o que seria normal? Ser amada pela mãe, ser amada pelo pai, ser respeitado, ser compreendido e não ser hostilizado. Percebam que é uma criança muito suscetível. Por isso que o modelo dinâmico trabalha muito dentro dessa linha, e a gente começou falando um pouco da psicanálise, e nós paramos ali dentro do método, né? Eu queria ler um pouco agora do método aqui com os irmãos, do livro do Myers, para a gente entender um pouco quais são, de fato, o método que a psicanálise trabalha. Tá bom? Alguma pergunta? Deu para entender direito essa história? Não sei se eu fui confuso na maneira que eu me expressei para vocês. Sim, pastor, deu para entender. E como é comum, né, esses casos, né, de pessoas que são feridas, principalmente crianças, né, enquanto ali na fase de crescimento ali, são marcadas e, assim, criam barreiras, assim, enormes dentro de si, né, para que elas, que impede elas de crescerem, né, e serem pessoas, assim, saudáveis na emoção. E É muito comum. É muito comum, infelizmente é comum, não deveria ser comum. E no caso dessa criança, graças a Deus, ela ainda tem vós, tem tios, tem avós, tem um pai. O pai é muito companheiro. Então, diante de tudo, e essa própria criança também tem hora que ela já está enxergando as doenças da mãe. Ou seja, mas percebam que os gatilhos negativos poderiam estar sendo acionados nela um atrás do outro, se o pai não fosse presente. Por exemplo, se o pai fosse um drogado, se o pai fosse uma pessoa que não ligasse para ele. Então, quer dizer que poderia ser uma criança muito vulnerável, né? E que pudesse acarretar para ela muitas coisas negativas, né? Então, vamos ler aqui, irmãos, os métodos da psicanálise, rapidamente. Vamos dar uma olhada?
Vocês se lembram, então, né, do modelo dinâmico de semana passada, né? Tem alguma pergunta sobre o modelo dinâmico? Alguma dúvida? Então, vamos pôr aqui. Eu lembro de ter visto, assim, mas não lembro com clareza os detalhes. Mas Então, agora aqui vamos dar uma lida rápida sobre o material do Meyers, tá, irmãos? E vamos lá. Psicanálise, os objetivos, e a gente parou aqui nos métodos. Tá dando para vocês verem métodos? Pastor, eu não sei se só para mim, mas aparece bem tá pequeno. pequeno. Tá pequeno? Eu vou aumentar aqui então a tela. Espera aí. E agora? Continua pequeno? Se der para aumentar, melhora. Tá. Espera um minuto. Deixa eu aumentar aqui. Aí, pastor. E ficou melhor, né, Fia? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Pode ler para nós, Maísa? Está assim, irmãos, que eu tive que escanear com o celular, né? O livro é muito grande, se eu colocasse ali na impressora, poderia danificar o livro, sabe? Tá ótimo, pastor. Métodos. A psicanálise é uma reconstituição histórica. Seu objetivo é desenterrar o passado na esperança de desmascarar o presente. Mas como? Opa, dá uma pausa, por favor, irmão. Olha só, ele tenta desenterrar o passado. Irmãos, o negócio de desenterrar o passado, tem que tomar muito cuidado, viu? Porque pode sair cada coisa, né? Se você não está preparado para aquilo, como são, no caso, os historiadores e principalmente os arqueólogos, sai cada defunto, cada múmia, né? Ainda mais de seres humanos que são diversos. Então, né, a psicanálise ela tenta fazer isso, ela tenta desmascarar o passado, né? Ela tenta desenterrar esse passado, né? Desenterrar na esperança de desmascarar, tá bom? Então, mas como se faz isso? Pode ler para nós, Fia? Quando Freud descartou a viu bastante. Quando Freud descartou a hipnose como não confiável, voltou-se para a associação livre. Imagine-se como um paciente usando a técnica da associação livre. O analista o convida a relaxar, talvez deitando num divã. Ele provavelmente se sentará fora de seu campo de visão, ajudando-o a focalizar sua atenção nos pensamentos e sentimentos interiores. Começando com uma lembrança da infância, um sonho ou uma experiência recente. Você diz em voz alta tudo o que surgiu em sua mente a cada momento. Parece fácil, mas logo você nota com que frequência edita seus pensamentos ao falar, omitindo material que parece trivial, irrelevante ou vergonhoso. Mesmo na presença segura do analista, você pode fazer uma pausa momentânea antes de enunciar um pensamento embaraçoso. Pode fazer um comentário jocoso ou mudar de assunto para outro menos ameaçador. Às vezes, sua mente pode apagar, ou então você se descobre incapaz de lembrar de detalhes importantes. Deixa eu dar uma pausa aqui e fazer um comentário com vocês, irmãos. Eu lembro que na última aula, o Júnior, inclusive, tinha comentado, né, Júnior? É complicada essa questão, porque são pensamentos que muitas vezes a gente retraiu, a gente bloqueou, e se a gente bloqueou, é um bloqueio consciente, mas tem vezes que é quase que inconsciente. Como que a gente vai tentar mexer nessas áreas? Como que a gente vai tentar acessar essas áreas? Por isso que eu falei para vocês, no nosso 9º dia de aula, que coisas como essa devem ser feitas apenas por especialistas. No momento em que essa avó, como eu mencionava há pouco, ela se abrindo comigo sobre os problemas que eu acompanho essa avó desde quando o filho dela, na nossa igreja, era um adolescente. Ele casou-se, teve o primeiro filho, o segundo filho, etc. e tal, e infelizmente veio a separar. E essas crianças, eu vi elas crescer, eu as apresentei,
Ou seja, tem uma história, então eu conheço toda a história, a gente vai acompanhando, mas mesmo convivendo com essa família, quando ela extraiu esse fato novo, em que essa criança verbalizou a uma amiguinha, que o problema dela não era nada comparado ao dele, eu falei, alto lá, eu vou precisar sentar com essa criança. Graças a Deus que quem trouxe essas informações para mim, no caso, foi essa avó. E essa avó é uma avó atenciosa, que está preocupada com a saúde mental do seu neto. Percebam que o fato de ter ao redor dessa família pessoas que amam, um pai que ama, uma avó que ama, não estou dizendo que a mãe não ama, mas a mãe tem problemas, tem dificuldades, toma remédios. Percebam? Então, essa criança ela vai ficar sendo vulnerável de certas situações que são anormais. Então, olha só que interessante. Agora, eu não vou fazer aqui, claro, uma atuação psicanalítica, mas eu vou tentar fazer aquele lado mais pastoral, de sentar com essa criança, tentar ali fazer uma leitura dela. Você pode ver que dentro da abordagem da psicologia, Freud começou a trabalhar muito com a questão da hipnose, mas essa questão da hipnose, a gente nem vai gastar tempo com isso, mas só para vocês terem uma ideia, o próprio Freud, quanto outros especialistas, descartaram a hipnose. Tem pessoas que trabalham dentro da hipnose, é uma área muito complicada, precisa-se de muita preparação técnica, conhecimento, porque, irmãos, existem casos, só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que, por causa de algum travamento na mente deles, eles acabam tendo certos bloqueios, e até hoje são pessoas que são vistas como pessoas que têm problema mental, mas é algum tipo de bloqueio que a pessoa teve, ou na juventude, na infância, ou por algum trauma que ela passou, que a pessoa bloqueou a tal forma os seus pensamentos, que a mente daquela pessoa é como se fosse inacessível certas informações, e a pessoa ela é vista com certas patologias. Por exemplo, tem pessoas que bloquearam a mente, só para vocês terem uma ideia, depois de algum trauma, que alguns vão dizer que ela tem algum tipo de transtorno, ou alguma doença psicossomática, ou até esquizofrenia, e na realidade foi o quê? Foi um bloqueio que a pessoa teve por causa de alguma coisa que aconteceu. E, segundo alguns terapeutas que trabalham até com o campo da hipnose, ou, me entendo, hoje em dia são poucos os que trabalham com isso, mas pessoas que entendem essa área, eles conseguem acessar esses pensamentos e até ali, com muito cuidado, desbloquear a pessoa. Vocês verem como esse assunto ele é complexo, não é brincadeira, e a gente jamais deve aventurar por uma área dessa, até mesmo em nome da religião, em nome de espiritualidade, porque uma coisa é a gente orar por alguém, o poder da fé, de uma palavra bíblica, pedir para Deus curar a pessoa, e eu quero acreditar que muitas pessoas que tiveram até doenças assim, por meio da igreja, por meio da oração, por meio das afirmações que a Bíblia nos garante, foram curadas. Então, voltando ao caso dessa criança, né? Voltando aqui até para que a irmã estava lendo, e a gente vê que o psicanalista ele vai tentando, por meio da associação livre, deixar a pessoa falando, vociferando, falando tudo, porque nesse momento em que a pessoa está fazendo isso, irmãos, cumpre-se Tiago 5,16. Vamos ler Tiago 5,16, irmãos? Esse texto é muito importante. Esse texto ele é um texto muito importante que os psicólogos usam essa verdade o tempo todo, e por essa razão, que é uma promessa espiritual, eles acabam colhendo na vida de muitos pacientes. Olha o que diz Tiago 5, 16.
Quem achou pode ler para nós. É Portanto, identificar o problema, né, pastor? E para poder trazer uma solução, né? Tem que Seria ouvir. isso, Gil, identificar o problema, mas não é só identificar, é você reconhecê-lo. Mas uma Lembra questão que aí. eu comentei Sim, que uma professora da minha esposa dizia para os alunos sobre a questão das pessoas admitirem aquilo? Por sim, exemplo, quando sim. elas admitem, quando elas enxergam uma criança que nem essa, como eu acabei de mencionar há pouco, que ela está ali simplesmente ruminando as suas mazelas. Muitas vezes ela está falando, mas ela ainda está coberta de indignação, ela tá se revestindo de revolta, de mágoa. Isso pode gerar algo negativo. Ela reconhece, mas ela se prende, né? Deixa eu até explicar uma coisa bem rápida aqui para vocês. Ó. Qual é a diferença, irmãos, do rancor e da tristeza? A tristeza, de fato, ela é legítima, é algo ruim que nos atinge. E o que seria o rancor ou a amargura? É quando nós nos agarramos àquela tristeza e não queremos mais soltá-la. É aí onde nasce a amargura. Por exemplo, ser traído gera tristeza. Ser decepcionado gera tristeza. Ser caluniado gera tristeza. E por que algumas pessoas, depois da traição, ficam com amargura pela traição? Porque elas não aceitam que Não aquela perdoa, né? pessoa a Ela não perdoa. entristeceu. Então ela se agarra àquela tristeza e não solta. Aí vira um rancor, vira uma amargura. Ou seja, aquilo que num primeiro momento era legítimo, como se fosse um hematoma por causa de uma pancada, é legítimo, vai ficar machucado, vai criar ali um hematoma, mas todas as manhãs aquela pessoa que foi ferida, ela vai lá e bate em cima, dizendo, eu não aceito esse hematoma. Ou seja, ele continua em estado febril, ele continua inflamado. Quando ele está quase melhorando, a pessoa vai lá e bate de novo. E é aí onde nasce a amargura. Então, essa criança, ela pode até ter admitido, mas na maneira em que ela fala, se ela não for agora conduzida a se desprender, e aí onde entra as suas palavras, Gil, é reconhecer como se desprender. Eu não posso viver assim. Eu fui atingido por isso me dói, mas eu não quero viver mais assim. Então é essa clareza da verdade que gera na pessoa o quê? A libertação. Fala, Júnior. Ela tem ressentimento, na verdade, né? Às Sim, vezes não aceita porque ela tem ressentimento. Ela não perdoou aquela pessoa que causou aquela ofensa para ela. Então, a sim. tristeza ela é seguida de o quê? De um ressentimento, de uma situação que ela não perdoa aquela pessoa. Então, ele cria a amargura por isso. Ela não está tá livre daquele sentimento. Porque ela olha para aquela pessoa que causou aquele mal e ela tem ressentimento. Ela não Ela libera continua tudo. presa, né, Júnior? Exatamente. O ressentimento, o rancor, a amargura continua a levar-nos a se prender com aquela pessoa. E no momento em que eu falo, não, não quero mais me prender, para o meu auto-benefício, eu corto aquela cadeia, né? Aquela corrente, esse vínculo. Isso tudo, irmãos, é tudo metafísico, é tudo no campo das emoções, mas é muito mais real do que a gente possa imaginar. Mas uma pergunta, mas se essa Pois não. pessoa ela se torna um adulto e ela tem uma experiência da salvação e ela se torna uma nova criatura, as coisas passaram, tudo se fez novo, é uma pessoa regenerada, essa questão importa que ela está somente perdoada os pecados do velho Adão mas as questões emocionais ainda continuam Então, eu prevalecendo? quero. O que que eu acredito, Júnior? O que que eu acredito? Sou eu, tá, Júnior? Eu acredito que Deus não vai imputar sobre essa pessoa nenhum pecado, porque a graça de Deus é maior do que tudo. Se a pessoa vem a Cristo, é possível que
tudo que ela fez seja mudado a partir de então. No entanto, como isso tem a ver não somente com a obra de redenção de Cristo, mas com as nossas escolhas, é por isso que entra essa clareza nossa do desprendimento nosso. Pensa assim, Júnior, eu pedi perdão a Deus, Deus me perdoou, mas eu não solto do ressentimento com o meu parente ali. Você entende? É como se Deus estivesse nos dizendo, olha, eu quero que você solte, mas isso depende de você. Por isso que aqui é onde eu disse na última aula que muitos fazem uma bagunça com quebra de maldição, que não é uma questão bem simples do que de pedir para Deus nos ajudar nessas questões, de pedir para Deus nos ajudar na libertação desses ressentimentos, mas tudo isso só vai ocorrer quando nós, de fato, admitirmos que, sim, ainda estou ressentido, sim, tenho tido dificuldade, sim, tenho inveja. Percebe? Parece bobeira, mas tem vezes que o problema está aqui, é um pouco de orgulho. Eu não quero crer que nada implique na questão espiritual entre nós e Deus, mas implique aqui na nossa relação com o próximo, implique interiormente conosco. Vamos dar um exemplo bem simples, Júlio. A nossa alma está salva, mas a gente não para de comer açúcar. O que vai gerar com a gente? O que o nosso corpo vai, em pouco tempo, vai dar? Vai dar um diabetes, concorda ou não? Sim, claro. A minha alma está salva, mas o meu corpo está doente. Percebe? Diabetes não tem nada a ver com a espiritualidade. Diabetes tem a ver com o meu comportamento e a minha maneira hostil do que de cuidar do meu próprio corpo. O que é melhor? Não comer açúcar ou comer? É óbvio que quem está preso a muitas coisas né, contemporâneas, doce, já viciou no açúcar. O açúcar faz parte do corpo dele. Vocês já ouviram falar isso? Eu, pelo menos, deduzo que sim. Alguns nutrólogos vão, inclusive, falar que o açúcar ele vicia mais do que a cocaína. Vocês vão lembrar que, geralmente, os cientistas eles não usam as cobaias. Quando você pega cobaias e coloca açúcar e coloca cocaína, eles vão primeiro no açúcar, para depois ir na cocaína. Olha que loucura. E dentro da psicologia comportamental, que é a gestáltica, eles usam muito cobaias nas suas, até mesmo hoje nas faculdades, eles usam ratos, porque eles vão aprendendo por meio dos comportamentos dos ratos. Então, vamos agora falar sobre o açúcar, voltando aqui. Então, Júnior, se eu continuar comendo errado e comendo açúcar, eu vou ter um diabetes. Eu vou para o céu com diabetes? Tudo vou, mas eu vou ter que viver a minha vida toda à base de insulina, à base de cuidados, ou seja, não era para eu precisar disso. Então, eu comparo muito bem essa situação emocional, que é o ressentimento, que é o rancor. Por isso que alguém já disse, né, Júnior, que quando eu libero o outro, na realidade eu estou liberando a mim mesmo, né? Então, como que eu compreendo que o nascer de novo, o regenerado, o alcance é da questão do velho homem, porque se as emoções ela ainda continua, não tem o efeito, a eficácia de você libertar dessas emoções, porque o homem continua ainda com os traumas emocionais. É isso que eu estou falando. Sim, Você nasce de novo, nasce para ter uma nova criatura com Cristo, mas a questão é mais a questão espiritual, a questão do pecado lá, do velho homem. Porque ele vai continuar com as emoções ainda incuradas pelos traumas. Então, eu acredito, eu entendi, não, eu acredito que o poder da regeneração atinge tudo, mas tem coisas na nossa vida, Júnior, que depende um pouco também da gente, sabe? Então, aí é uma linha muito tênue, que fica difícil a gente contra-argumentar, porque de repente é o irmão que ele dá frutos, ele é crente, ele vive em santidade, ele ama a Deus, mas ele tem certas dificuldades na vida relacional. Vamos pegar uma outra comparação aqui, Júlia e irmãos. Uma pessoa que foi traída conjugalmente. Por que muitos que foram traídos no seu casamento têm muita dificuldade de voltar a se relacionar com outra pessoa? Porque aquilo custou muito para aquela pessoa. Tem um medo, né? Ela criou um bloqueio. Você entende?
Então, tem coisas que têm a ver com esse lado humano, não tem muito a ver com o lado espiritual da nova natureza, sabe? Então, assim, é um pouco complexo e é até difícil para a gente argumentar, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá bom? Então, vamos ler mais um pouco aqui, Maísa, por gentileza? Alguma outra dúvida, meus irmãos? Algum outro apontamento? Não, tudo certo, pastor. Não, não. Vai ler Tiago Ah, 5. sim, isso, obrigado. Vamos ler, Tiago. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui, meus irmãos, percebam que aqui é uma relação entre a irmandade, não é? Aqui dá a ideia de compartilhar, de mandamentos recíprocos. A Bíblia vai ensinar sobre mandamentos recíprocos. O que seriam os mandamentos recíprocos? São aqueles que você apenas vivencia na comunidade. Carregai os fardos uns dos outros, perdoai uns aos outros. Ou seja, você, sendo um cristão isolado, você não carrega fardo de ninguém. Você vive sozinho, né? Existem certos mandamentos que são mandamentos recíprocos. Desenvolvei os vossos talentos, os vossos dons, aperfeiçoais os santos. Aqui dá essa ideia. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Oh, mas não está falando aqui para a gente confessar para o outro, mas não é, a gente não tem que falar para Deus? Não é para Deus? É óbvio. Quem nos perdoa o pecado é Deus. Quem nos perdoa de todo pecado é o Senhor, né? Pode ver que lá em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, por que agora Deus está pedindo para a gente conversar entre nós sobre os nossos pecados e um orar pelo outro? Porque dentro do processo da comunidade de fé, Deus deixou-nos esse meio terapêutico, que é o catarse, é o se abrir, é o lado mais humano. Olha, meu irmão, eu fiz isso, eu já pedi perdão a Deus, mas eu gostaria que você orasse por mim. E percebam que aqui é orando uns pelos outros. E o texto tem uma promessa. Qual é a promessa? Quando eu abro meu coração ao meu irmão, e quando o meu irmão abre para mim, o texto tem uma promessa. Qual é a promessa? Nós seremos Curados. Ué, mas espera aí, Maísa, agora me explica, irmãos. Como eu posso ser curado pelo meu irmão? Não é Deus que me perdoa? Não estou entendendo. E aí, como fica essa situação? O que vocês acham sobre esse texto? O que vocês entendem sobre esse texto? Acho que o ato de pôr para fora aquilo que consome a gente, né? Como o senhor falou de vociferar, e aí o outro escutando, você traz essa libertação dentro da gente, e aí a gente é liberto das nossas prisões internas. Exatamente, Maísa. Aqui estamos fazendo catarse. Você não fala para o seu irmão que você confia, pede oração, de algo que você não fez. Se for o diabo que fez, agora, no momento que você diz que você fez, que você cometeu, que você praticou, você está admitindo a culpa. Você está conscientemente verbalizando e você está pondo para fora. Esse momento parece muito simples, muito, mas é isso que acontece numa comunidade de fé. Por isso que, desde o meu primeiro encontro nosso aqui, eu falo que a igreja é uma comunidade terapêutica. Quanto mais comunhão e quanto mais amizade eu tenho, genuína, e uma espiritualidade harmoniosa, é uma comunidade terapêutica em todos os sentidos.
Então, olha só que interessante aqui. O texto está falando que no momento em que eu faço isso, eu sou curado. Sabe qual é a figura de linguagem que eu entendo aqui, irmãos? É mais ou menos essa. Eu gosto de usar essa comparação. Todos nós sabemos que temos muito carrapichos, não é? Mas os carrapichos que imperam nas nossas emoções é um carrapicho tão complicado de ser tirado que ele fica praticamente no meio das costas, sabe? Imagina um carrapato. Mas no momento em que eu chego para o meu irmão e abro o coração para minha irmã, para alguém de extrema confiança, eu chego para essa pessoa e faço isso. Meu irmão, ó, tá doendo aqui, tem um sanguessuga aqui, eu não consigo tirar. Já tentei pegar ele, mas não sei se tem um filhotinho aqui. Arranca para mim, vai. E a pessoa vem ali com uma pinça ou com a mão e esmaga aquilo. Quem passou por essa experiência sabe como isso é libertadora. Por isso que nascem os grupos de comunidade, as células, os momentos de pequeno grupo, comunhão. Porque, irmãos, é terapêutico, é curativo. E todas as pessoas que são pessoas que, de uma forma ou de outra, têm mais saúde e saúde emocional, são pessoas que praticam essa interação com espontaneidade, com franqueza. Podem ver, irmãos, o cinismo não gera esse tipo de cura. Porque no cinismo, ou a gente fala de mazelas porque a gente está sendo demagogo com o outro, ou a gente somente fala de virtudes. Só há um diálogo genuíno e verdadeiro quando a gente realmente confia na outra pessoa. Então, aqui pode ver que no texto que a gente tinha acabado de ler há pouco, quando um psicanalista coloca ali a pessoa no divã e vai conduzindo por meio da associação livre com que ele vai falando, e ele vai buscando aquelas informações e vai trazendo para fora aqueles fantasmas, ele está tendo um encontro com ele mesmo. Podem ver que em momentos assim de uma terapia, ou até mesmo de um aconselhamento, a pessoa chora, a pessoa se revolta, a pessoa... tem vezes que a pessoa não quer nem lembrar daquilo, porque aquilo fere tanto, mas no momento em que ela bota aquilo para fora, aquilo é tão libertador, e aquilo nunca mais a incomoda, nunca mais a angustia. E se por acaso volta a incomodar, a pessoa já sabe que aquele é um caminho de cura, aquele é um caminho de enfrentamento e aquele é um caminho de solução. E percebam, irmãos, não usamos um remédio, não usamos... Só usamos do quê? Da força da palavra. Enquanto a pessoa fala, o outro ouve. E no caso aqui, os especialistas e o pastor, ele só vai conduzindo a pessoa para que ela tenha esse momento de vociferar. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Tranquilo. Sobre o texto, vocês concordam com esse texto, meus irmãos? Que esse texto tem a ver com a gente, não tem a ver com Deus. Pode ver que é um texto totalmente relacional. Podem ver que é na interação da comunhão que a gente é curado. O que os psicólogos, psicanalistas descobriram? Que uma pessoa que está vivendo momentos de muita dificuldade, se eles colocassem para fora, eles deixariam de ter essa dificuldade. Deixa eu entrar aqui num detalhe. Semana passada, eu aconselhei uma pessoa de outro estado, que está passando por uma dificuldade muito grande no seu casamento. E ele, enquanto ele se abria comigo, esse rapaz, ele falou que a esposa dele sempre introjetou tudo. Nunca foi de falar. E agora ela espanou. Percebam que pessoas que falam pouco, pode ser que uma hora elas acabam incorrendo disso. Já aquelas pessoas que são as bravinhas, explosivas, fala para cá, são os rabugentos, vocês raramente vão ver eles deprimidos. Por quê? Porque eles botam para fora, meus irmãos. É uma panelinha de pressão, muitas vezes, sabe? Mas o pininho sempre está virando, entendeu? Não explode. Por isso que é importante a gente se autoconhecer. Se eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu preciso de alguns amigos. Eu preciso de alguém. Eu preciso, sem não, de um profissional,
da área da saúde mental, para poder pôr para fora. Por quê? Porque é importante, antes que a pessoa exploda, entendeu? Tá bom, meus irmãos? Esse Joia? texto aí fala Tem uma também, parte negativa também, né? Essas pessoas falam antes demais e Ah, elas sim, costumam ferir as pessoas, né? claro, claro. Todas as partes têm o ponto negativo e negativo, viu? Positivo e negativo, Gil, né? Fala, Júnior. mas nesse texto aí também, não é só a relação de um com o outro, e a reciprocidade, né? O texto fala que há intervenção divina aí, porque é um confessando as culpas, e no final fala a oração do justo pode muito ser o efeito, que é Sim, sob sim, a intervenção divina, que não é eu que sim. curo o outro, nem o outro que me cura. Não tem Mas o fato agora de deixa outro. eu até. Isso, é. Mas deixa eu só te falar uma coisa, Júnior. Não tenha dúvida. Há uma intervenção divina, mas o gatilho ele é feito aonde? Na interação entre as Sim, aí partes. tudo bem, mas aí está dizendo o texto que está sob amparo e intervenção divina. Porque Claro, claro. é isso que o texto está falando, e até no final fala que a oração do justo pode muito ser efeito. A Exato. E pode relação ver. entre as pessoas. Porque Isso, lá, por... e João mesmo fala, né? Sim, Você leu sim. lá em João, primeira carta de João. É Deus que Mas eu está. entendo que o primeiro passo que fala nesse texto aí é que depende da gente. Isso, então, é isso que eu quero argumentar agora, Maísa e Júnior. Eu quero até usar a comparação do casamento. Porque eu falei há pouco que os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, eles acabam vendo esse fato, e isso é um padrão social inegável, e quando a pessoa se abre da forma correta, ela alcança uma pseudo-cura nas suas emoções. E aqui eu quero até usar essa figura de linguagem como uma comparação para vocês entenderem. É uma lei divina isso, Júnior. Se eu cultivo isso diante de Deus, eu glorifico a Deus, concorda? Se o irmão vem a mim como pastor, eu vou ao meu irmão e a gente se abre e juntos buscamos a Deus, o que a gente está fazendo? Nós estamos tendo um momento de comunhão, mas estamos buscando a face de Deus, ou seja, o vínculo sagrado. Mas perceba, Júnior, quando a gente começa a verificar essa verdade na vida, ela acontece. Existem pessoas que no momento que se abrem com outras pessoas, elas são aliviadas. Só que por elas não estarem fazendo isso debaixo do vínculo do sagrado, isso não omite o milagre. Vou dar uma analogia de onde eu quero chegar. Por exemplo, o casamento é uma bênção divina, que Deus cria aonde? No Éden. A única coisa que foi criada no Éden, que se perpetua na nossa existência, é o casamento. De uma forma assim, eu diria, regada de bênçãos sem sentença. O trabalho também, o nascimento de filhos, só que pode ver que o trabalho, o nascimento de filhos, por causa do pecado, teve um detalhe de dissabor. Mas Deus cria o casamento aonde? No Éden. E hoje, por exemplo, mesmo que um homem e uma mulher sejam ateus ou de qualquer religião, e eles se casam, eles desfrutam de uma bênção de Deus, mesmo que eles não deem a Deus essa glória. Por quê? Porque A é uma graça lei natural, né? sagrada. Hã? Graça natural, né? É uma graça natural, mas está revestida de uma bênção espiritual. A pessoa pode até não reconhecer, é que nem a chuva que cai sobre justos e injustos. O justo vai glorificar a Deus, o injusto não está nem aí, mas é a bênção de Deus que cai. O casamento é assim, e a arte de fazer catarse, de vomitar, de se abrir, também é assim, são leis divinas. Entendem quando eu digo? Podem ver. Porque as pessoas buscam, irmãos, muitas vezes os seus bares, os seus happy hours, porque elas precisam falar. As pessoas falam. Por que muitas mulheres gostam de salão de cabeleireiro? Porque ali elas. Pode ver, Maísa é cabeleireira, né, Maísa? A Maísa sabe da vida de todo mundo, porque a pessoa chega lá, já chega. A Maísa é uma cabeleireira praticamente psicóloga, porque ela faz o papel de ouvir. Parece bobeira, mas existem certas profissões que a gente vê essa verdade o tempo todo. A pessoa, muitas vezes, não vai lá só para cortar o cabelo, ela precisa desabafar. E como ela se sente bem e confiável com aquela pessoa, ela fala, ai, como eu gosto de vir aqui. É claro, ela gosta de se arrumar, mas na realidade ela está praticando isso. Por isso que eu disse que essa é uma lei divina.
A pessoa se abriu de todo o coração, ela alcança essa graça natural, é uma cura. E por isso que uma pessoa que passa por um terapeuta, geralmente ele vai ser agraciado. Agora, aonde está a grande diferença de um aconselhamento pastoral e de uma terapia secular, né? É que no aconselhamento pastoral a gente tributa a Deus toda a honra e glória. Já dentro de um gabinete psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, não necessariamente. Usa-se só o meio científico, mas é uma lei espiritual. Podem ver que as pessoas elas acabam ficando mais doentes quando elas ficam caladas. Elas precisam pôr para fora e não põem. Por quê? Porque é uma lei. É que nem a lei da natureza, a lei está aí. A lei da gravidade. Sendo crente ou não sendo, se a gente der um pulo, a gente vai vivenciar a mesma experiência em qualquer lugar, porque são leis que Deus criou. Tá bom, meus irmãos? Vamos dar uma pausa aqui? Tudo bem? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Tudo certo. Tranquilo. Tranquilo? Então tá jóia. Então vamos dar uma pausa, a gente vai para o segundo bloco já, tá bom? A gente vai ler mais umas porções aqui e já vamos para o resumo, porque esses assuntos acabam entrando em bastante coisa e eu quero tentar passar tudo que eu separei para vocês hoje, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então vou dar uma pausa e a gente volta já, tá bom? Ok.